Boa noite. Vamos a mais um encontro, mais um bate-papo, desta vez com Tiago Piquet. Vamos permear as coxias teatrais. Vamos enxergar todos os movimentos que fazem com que um espetáculo seja produzido, um espetáculo aconteça enquanto produção cultural. Tiago Piquet é bailarino profissional, produtor cultural, formado pela Universidade Federal Fluminense, a UF. Com mestrado acadêmico em Estudos Contemporâneos das Artes, também pela UF. Este bailarino foi adentrando por estes meandros da produção cultural cada vez mais profundamente. Trabalha como coordenador de produção da Companhia de Balé da cidade de Niterói, do Rio de Janeiro, desde 2013. Através da sua empresa T. Piquet Cultura e Arte, produz espetáculos de maneira independente e presta serviços de coordenação de produção para outras empresas do ramo cultural e educacional, principalmente na elaboração e planejamento de projetos. Vou chamar para o nosso encontro Tiago Piquet. Olá, Olá, querido, tudo tudo bem? bem? Tudo ótimo, graças a Deus. Quanto tempo que a gente não se vê pessoalmente, né? Pois é, ainda Essas, mais agora, nesse momento, né? é, essas coisas presenciais estão ficando cada vez mais complicadas de acontecerem, não é verdade? É, Bom, nós ainda não temos pessoas que tenham entrado, mas como a live fica gravada no IGTV, olá, Luciana, tudo bom? Eu acho que a gente pode começar a conversar, trocar nossas ideias, porque depois as pessoas, porque senão a gente perde tempo, né? No sim, tempo da live. Então eu quero te fazer a pergunta: o que é dança para você? pois é, muito bem. Primeiro, deixa eu te agradecer muito pelo convite de estar aqui, né? Você é uma pessoa que eu admiro muito. Na época, quando eu ainda dançava, ainda fazia aula, sempre gostei muito do seu olhar pela dança, pelo corpo, o cuidado que você tem. E aí muito me admira você como professora, como orientadora, enfim, como pessoa no geral. E aí quando você me fez o convite, eu não podia recusar nem de longe, porque assim, eu estou muito feliz de estar aqui conversando com você sobre isso, né? Parabenizo pelo projeto. E aí falar de dança, Moema, realmente as coisas foram mudando ao longo do tempo, né? Do pensamento. Na época, quando eu era bailarino, fazia aula de balé clássico, fiz aula de jazz, de contemporâneo, e aí tinha uma visão de dança, né? Aquela dança, digamos, uma dança estética, uma dança higienizada, uma dança, né, pensada para espetáculo. Até que quando eu entrei na faculdade, comecei a estudar produção cultural e a gente vai vendo as questões teóricas, né? A gente vai tendo estudos teóricos sobre não só da dança, né, das artes em geral, e aí a gente vai refletindo sobre o que a gente tem pensado sobre as artes, né? Quando eu fiz o meu mestrado na UF, então, o pensamento fez assim, e aí eu tive contato do teatro, eu tive contato com o Artaud, né? Muita coisa do Antonin Artaud, que pensa um corpo completamente diferente desse corpo construído, desse corpo
que nós temos físico, né? O corpo dele vai muito além do corpo físico. E também tive a honra, e você foi uma que me ajudou muito, de conhecer o trabalho do Klaus Viana, né? E aí pensar a dança a partir disso virou mais um desafio, né? Que aí a gente já não fala mais da dança estética, da dança higienizada, da dança controlada. A gente pensa na dança, pelo menos eu passei a pensar na dança com esse corpo liberdade é difícil, uma pressão difícil de lidar, mas assim, um corpo que se expressa, né? Um corpo potente, um corpo enérgico, um corpo que tem as suas possibilidades e começo a ver a dança com esse olhar. Eu vejo a dança com esse caminho de que o movimento, o gesto, a expressão, o sentimento, tudo isso vai envolver e vai te levar para você produzir a sua dança. E aí, como o próprio mestre Klaus fala, né, todo mundo tem a dança dentro de si. Basta olhar para dentro e refletir e se expressar, deixar ela fluir. Então é mais nesse sentido. A dança para mim tem sido essa questão de energia, de sentimento, de expressão, de arte, de respiração, de conhecimento do corpo, de fluidez. Tudo isso vai se organizando para a gente poder tentar condensar na palavra dança. É porque a dança realmente ela expressa, a Luciana botou assim, o corpo físico segue necessitando do movimento. O corpo físico é o próprio movimento, né? O sistema é movimento. Movimento é planetário, é universal, o movimento jamais vai deixar de existir, nem depois que a matéria deixa de existir, o movimento não termina. Então, essa plenitude, essa universalidade, digamos assim, né, da, da dança, que você está expressando muito bem. Eu queria saber o que foi que te levou a ir para este caminho da produção cultural. O que que fez você se despertar para isso? Então, eu sempre fiquei me questionando, né, enquanto bailarino, e aí, como aluno, em apresentações de final de ano, eu gostava muito de entender a, 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 a organização que era feita para o espetáculo de final de ano, né? Como é que aquilo era produzido, como é que aquilo era organizado, como é que aquilo era elaborado, pensado, planejado, né? O roteiro de um espetáculo, enfim, a contratação das pessoas, o dia de montar o palco. Eu sempre fiquei muito curioso quanto a isso. Né, pelo fato de ser bolsista também nas escolas, a gente acaba ajudando também nessa parte, né? Como se fosse uma contrapartida. Então, eu sempre tive muito presente nas montagens de espetáculos de final de ano das escolas das quais eu fui aluno. E aí eu comecei enfim, a tentar entender como é que funcionava aquilo, né? Me especializar nisso daí, nessa área. Aí eu entrei na Caetano Companhia de Dança, que é uma companhia daqui de Niterói, do Thiago Caetano, coreógrafo Thiago Caetano, um bailarino também que eu acho genial, acho incrível, gosto muito do trabalho dele. E quando eu entrei na companhia do Caetano, eu comecei também a me questionar e a querer entender quais são os mecanismos de financiamento, né, patrocínio, como que é elaborar um projeto para poder concorrer a um patrocínio público, para poder ganhar dinheiro para a manutenção daquela companhia ou de um espetáculo, enfim. Isso tudo foi me intrigando. Eu, na época, fazia química industrial, Moema, na UF. Então, não tinha nada a ver. Não tinha nada a ver. Mas a questão toda do pensamento, de matemática, de física, né, de questão de estudar, eu sempre fui muito uma pessoa que gostava, eu sempre gostei muito de estudar. E aí aquilo estava me inquietando, assim, eu queria entender, queria ajudar de alguma forma a companhia para poder a gente conseguir seguir em frente, né, seguir com o seu trabalho artístico.
Aí eu fui, eu tava, eu parei, na verdade, a faculdade de Química em 2009, no meio de 2009. E entrei no Caetano, na companhia do Caetano, em 2010. Então tem aí um intervalo de um pouco mais de 6 meses. E aí, quando eu já estava, né, na companhia, eu estava sem fazer nada, eu estava sem estudar, quer dizer, estava sem fazer a faculdade, né, mas eu estava sempre estudando em casa. Foi então que eu resolvi, eu falei, quer saber, eu vou estudar produção cultural. E eu fiz no final do ano de 2010, foi quando eu fiz o vestibular, em 2011 eu já estava na faculdade de produção cultural, ainda atuando como bailarino, né? Foi só meio que para entender os mecanismos, mas continuei sendo bailarino, estudando produção cultural como bailarino. E aí fiquei 2010, 2011, 2012. Em 2012 já teve um projeto que a própria UF produziu, que se chama, que era Espetáculo, é o Encontro do Brasil com a Itália, e eles pediram para a Companhia do Caetano fazer um projeto para apresentar. E a gente fez um espetáculo chamado A Borra de Café com Vinho, que foi apresentado, se eu não me engano, no Teatro Municipal, em 2012. E aí já começou, então, né? Eu já estava como bailarino, já na faculdade de produção cultural, e aí já começa a escrever o projeto, pensar em espetáculo, chamar coreógrafo, pensar no roteiro, toda aquela questão que eu estava, né, já apaixonado desde 2008, 2007, eu acho que eu comecei a dançar, aquilo já estava começando, já estava fervendo, fervilhando, em 2012. 2013, a gente fez um projeto, aí foi o meu primeiro projeto público aprovado, né? Foi quando eu fiquei muito feliz. Em 2000, aí a gente fez, né? 2012 a gente se apresentou com a borra de café em vinho. E aí, em 2013, eu só desativar. Oi. Tá, deu uma congeladazinha, mas voltou. Eu fui desabilitar o som aqui, senão ia entrar outros ruídos aqui. Uhum. Deixa eu só continuar então. 2013. E aí, isso, aí em 2013 eu fiz um projeto também para a Companhia do Caetano, que era de um edital que existia no Ministério da Cultura, né? Infelizmente extinto o Ministério da Cultura. Existia um edital de difusão e intercâmbio cultural. E aí eu consegui entrar com o projeto, foi o meu primeiro projeto público aprovado e a gente foi para levar uma coreografia do Caetano para Portugal, para um festival que ia ter lá, em parceria com a Deixa, que é uma associação de dança lá do Eixo Atlântico, que já a diretora de lá, a Liana Rigon, ela é brasileira, ela foi para lá, montou essa associação, ela conheceu o trabalho do Caetano, ela fez o convite, eu precisava de dinheiro, falei, vou procurar o edital, fiz o edital, passamos, fomos aprovados, conseguimos a passagem e partiu Portugal. E esse foi o meu primeiro projeto. E aí, essa sensação de fazer um projeto, realizar um projeto, tirar foto, né, os registros, a contrapartida, prestação de contas, eu falei assim, gente, é isso que eu quero para minha vida. É isso. E aí, assim, começou a conflitar, né? Porque me exigia muito o papel de produtor, exigia muito escrever projeto, estudar, entender, conhecer. E, ao mesmo tempo, a gente sabe que a dança também, né? Você tem que estar ali fazendo aula, você tem que estar ensaiando, tem que estar cuidando do corpo, mantendo, pesquisando. E eu falei, gente, eu vou começar a me afastar de um para poder dar mais atenção ao outro. E aí, em 2014, eu já me afastei, eu já separei as coisas com o Caetano. Eu falei, Caetano, vou ficar só na produção e a gente convida outros bailarinos. Né? E aí eu fiz um outro projeto com ele também, chamado, o espetáculo era Um Tango para Começar. E aí eu fiz, foi assim, onde eu também consegui me entender como produtor, né? Assumir para mim mesmo que eu era produtor e não mais bailarino, e aí fiz todo o esquema de parceria, de
logística de pauta, de teatro e não sei o quê. A gente conseguiu estrear esse espetáculo no Teatro Municipal de Niterói e fazer uma temporada no espetáculo no espetáculo, não, no Teatro do Centro Coreográfico da cidade do Rio de Janeiro. E aí já era. Daí para frente eu já virei produtor, já não era mais o bailarino. Fazia aula ainda, né? Porque a dança nunca larga a gente não larga a dança, a gente vai fazendo aula, me apresentando. Até que eu entrei no Balé de Niterói. Foi em E aí 2013, né, que você entrou para a companhia do Balé de Niterói? 2013, mais ou menos? foi 2013, eu entrei em final de 2013, mas quando eu entrei na companhia de Niterói, eu entrei como estagiário e ainda eu fazia só um apoio de produção no espetáculo Romeu e Julieta, que já estava em andamento. Eu não participei da produção, de fato, da elaboração, do planejamento, nada disso, do Romeu e Julieta. Eles já tinham feito um projeto para a Lei Rouanet, já tinham aprovado, já tinha o patrocínio. Quando eu cheguei, já estava na fase de ensaio, já tinha data marcada, já tinha tudo. E aí eu ficava nessa, não tinha, então, como era estagiário, eu não tinha um horário muito fixo, né? Era bastante flexível o meu trabalho lá na companhia na época. E só em 2014 é que eu fui efetivado. Que eu fui efetivado, não, eu fui, me contrataram como estagiário ainda, mas por contrato, né? Foi uma parceria que tinha, até então era só auxiliar de produção, e aí eu entrei como estagiário de produção, de fato, que era uma parceria que tinha da Fundação de Arte de Niterói, da FAM, com a UF e o CIEE. E aí eu entrei na companhia como estagiário de produção. E fiquei, né? A gente fica 2 anos como estagiário, então 2016 é que eu passei a ser efetivado, contratado pela companhia, e aí estou até hoje. E quando você olha de fora, não o Tiago produtor, mas quando você olha de fora como um ser humano sem a profissão, como é que você vê o papel do produtor cultural e os tipos de fomento à cultura? Como é que você desenvolve essa visão? Olha, eu vou ser muito sincero, essa divisão eu já não consigo mais fazer. Eu até brinco, que é engraçado, eu fico com certa raiva, porque eu não consigo mais assistir um espetáculo como um espectador comum, assim, geral, vamos dizer. Então eu já chego no espetáculo olhando o banner de divulgação, vendo os patrocinadores, vendo os apoiadores. Aí eu já entro no teatro, eu já vejo se tem alguma questão de layout, de organização, se os fios estão passando. Eu já começo. Moema é muito doido, eu não consigo mais simplesmente sentar e apreciar uma obra, sabe? Então, essa distinção de você normal e você produtor, para mim, eu não consigo separar. Eu já vou automaticamente. Aí eu começo a olhar se os refletores estão bem posicionados, se dá para ver alguém na coxia. Mas, enfim, isso é toque que eu tenho, mas a gente vai seguindo. Eu consigo ainda gostar muito do espetáculo. E ainda tem, isso ainda interfere também, que eu consigo, quando alguém me pergunta no final, e aí, você gostou? Aí eu falo, olha, gostei, como espectador em geral, o espetáculo tem essa mensagem, tanana, mas como produtor eu tenho que te dar uma orientação disso, 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 disso. Sim. Então, nesse ponto, para mim, é complicado distinguir, né? De separar. Eu ainda faço essa leitura muito unida. E quanto a financiamento, a gente está numa fase bastante precária para a cultura, né? A partir desde que começou, né, que entrou esse governo na verdade antes dele, no governo do Temer ainda, que teve já uma ideia, o início de que o Ministério da Cultura tinha que acabar, que a Lei Rouanet
só privilegia, né, os maiorais e que é mamata, enfim, todo esse discurso que a gente sabe que é sem o menor fundamento, sem a menor noção do que estão se falando, eu fico muito triste, né? Eu lamento todo esse desmantelamento que a cultura veio passando, principalmente de 2015 para cá. E aí é nesse ponto que eu comecei a ficar bastante receoso quanto à escolha que eu tinha feito, né, de produtor, porque aí esses 4 anos que a gente vai passar, quer dizer, que a gente já está passando, eles estão sendo bastante difíceis em relação a planejamento, a organização, a financiamento, a produção cultural em geral, né? A gente tem agora, graças aos deuses todos e a todas as potências e energias que nos regem, que tivemos esse grande respiro que foi a Lei Aldir Blanc, que foi sancionada, né? Então, a gente tem que se agarrar com unhas e dentes a essa lei, que vai ser um respiro, um renascimento da cultura, vai vir com enorme potência, mostrando de fato qual é a importância. Eu acho que vai colocar de volta a cultura no seu devido lugar, no seu patamar que ela deve chegar. E então a gente tem que lutar por isso. Eu estou aqui e aí eu já começo a me orgulhar de novo, né, da minha escolha de trabalhar como produtor. Esse sentimento eu tive sérios problemas com isso, né, com essa eleição desse atual governo por causa disso, por conta disso. A gente tem que explicar ainda, em pleno, sabe, século XXI, a importância das artes, a importância da cultura, enfim, tem que defender a Lei Rouanet, que é tão preciosa, ela é tão potente, ela tem tantas possibilidades, né? Eu não duvido, assim, não é que eu não duvido, eu sei, né? Eu conheço, eu sei que ela beneficia também muitos artistas consagrados, mas tem muitos artistas iniciantes que conseguem também, sabe? Eu já tive essa possibilidade, assim, de conseguir um projeto, aprovar projetos na Lei Rouanet. O difícil é sempre captar, porque a gente tem que entender a Lei Rouanet como um mecanismo também mercadológico, né? Você ganha uma autorização para que a empresa direcione o imposto que ela pagaria para o governo, ela vai direcionar para o seu projeto. A lei basicamente é isso, a grosso modo. Então, convencer uma empresa a fazer esse direcionamento, ao invés dela pagar o imposto que ela já vai ter que pagar no final do ano, né, ou no início do ano, ela já vai ter que pagar aquele imposto. Você só está solicitando que, ao invés dela entregar para o governo fazer o que bem entender, você vai solicitar que ela direcione para o seu projeto. Uma parte também, nem é o imposto todo. Enfim. E aí, essa questão de captação, essa questão de. A dificuldade da lei, ela está nesse ponto. Assim, se eu posso dizer uma grande dificuldade da lei é a parte de captação, que aí também não é só um problema da lei, né? É um problema do mercado em geral, do entendimento da importância da cultura e das artes em geral. Pode ser que eu fale uma bobagem da grossa, mas eu acredito também, dentre todas as outras coisas, que a- tem uma grande parte de artistas, atores, bailarinos, artistas em geral, que não priorizam o aprendizado desta outra parte, que é a produção, que é a organização de projeto, que é entregar na mão de uma pessoa, né? Você tem a sua empresa, a TPQ, Cultura e Arte. Existem pessoas profissionais para fazerem isso. E o que eu vejo é que a própria pessoa que está ali com a sua arte, que está fazendo a sua coreografia, ou que está fazendo sua peça, ela quer ser a pessoa que vai fazer a produção, que vai fazer isso, vai fazer aquilo. Eu acho que isso também enfraquece demais vocês, produtores, que têm
tem o conhecimento, estuda, sabe o que é. Quando você fala da Lei Rouanet, o meu conhecimento da Lei Rouanet é muito superficial. Eu não me interesso em saber disso, porque se eu amanhã ou depois fosse fazer alguma coisa, eu ia chamar um produtor para fazer para mim. Eu vejo isso. Pode ser que eu esteja equivocada, Não, mas. equivocado, eu não diria equivocado, né? Eu acho que isso existe de fato, né? Mas eu acho que o grande problema das artes, ela também está nesse ponto, mas não por uma questão egóica, uma questão prepotente dos artistas, e pelo contrário, é a necessidade, é assim, é a falta de investimento. Então, eu não tenho recurso para pagar um produtor, para pagar um cenógrafo, para pagar um figurinista, então eu vou fazendo. Eu vou fazer meu cenário, eu vou fazer meu figurino, eu vou fazer o meu projeto, eu vou fazer a minha coreografia, eu vou ser o bailarino. Então, assim, às vezes tudo tem que se concentrar para a gente poder conseguir uma pauta no teatro e viver de bilheteria, que aí não posso cobrar muito porque eu não sou conhecido, entendeu? Então, são Pois vários é, obstáculos, né? é o que eu falei, são vários os movimentos. Porém, se É, você for raciocinar, não sei, né? Mas eu sempre, em todas as oportunidades que eu tive de ter grupos de dança, eu sempre priorizei a pessoa que ia me ajudar a arrumar dinheiro para eu poder fazer as coisas. Mesmo não tendo a possibilidade financeira de fazer como eu queria, mas aquela pessoa ali que vai me ajudar a fazer, a ir buscar, a fazer projeto, fazer um projeto bacana, bonito, bem apresentado, com conhecimento. Eu acho que isso é uma coisa muito importante e que ainda está um pouco fraco dentro do processo de aprendizado. Não estou falando da possibilidade ou não da pessoa ter um produtor cultural, mas é de querer olhar para este profissional com um olhar de aprendizado. sim, sim. É porque Entende? entendo. Eu sempre falo isso também, né? O olhar do produtor, ele tem também um olhar de administrador, né? Um olhar mais de mercadológico, né? Eu costumo dizer que, a grosso modo, de novo, o produtor ele está no meio do caminho entre o mercado e o artista. O artista tem Sim, seus pensamentos é, 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 fora do controle do regime, né, do sistema, enfim, pensa grande, pensa amplo, tem uma mente aberta. Já o mercado ele é engessado, né? Ele tem uma forma, ele tem uma regulagem ali que controla ele, que a gente tem que manter aquilo dali. Então, como eu pego isso daqui, consigo conectar com isso daqui? Como eu consigo encaminhar e fazer o que eu chamo de enquadramento mesmo, né? Enquadrar o seu projeto dentro do que ele está pedindo. Então, o produtor tem esse papel. E não é à toa sim. também que quando eu fiz a minha faculdade, eu fiz em produção cultural. Mas o meu mestrado eu fiz em artes, em crítica de arte. Muito também para isso, Moema, para eu poder entender o pensamento daqui do artista, de como que é elaborar e pensar e ir além, enfim, e tentar me inteirar um pouco desse universo para poder conseguir, quando eu for dialogar os dois, eu ter argumentos de um e argumentos de outro. Sim. Então, isso também me ajudou muito para poder eu entender onde que eu estou pisando. Hum. Eu vou puxar aqui para ver se tem alguma pergunta para você, alguma coisa que vamos ver aqui. Hum, O projeto desse governo é o extermínio da cultura, pois é um É, terreno desconhecido para os atuais governantes. É isso aí, é uma tristeza, mas é fato. porque tem muita gente dizendo que ele. Desculpa mesmo, mas é porque tem muita gente dizendo que o governo não tem projeto. E aí essa frase ela vem para dizer que tem um projeto sim, e é um projeto Sim, de desmantelamento, de sucateamento, de destruição da cultura.
Da cultura, O projeto exatamente. deles é esse. O projeto ele está muito, muito nítido, muito claro, ele tem embasamentos, inclusive, né? Tem fortes embasamentos aí. Ah, o Amador diz, a formação do ator e do dançarino deveria incluir a produção. Nas artes É. visuais, esse conhecimento já é bastante divulgado para aqueles artistas interessados. É isso que a gente estava conversando aqui, né? O aprendizado. Eu Aí, concordo com ele, de certa forma. Eu gosto disso também, concordando com você e com com quem foi que falou aí? o Amador Pérez. E concordando com ele também, eu acho que a gente devia ter essas outras disciplinas, vamos dizer assim, né? Essas outras matérias para poder estudar, Sim. até mesmo para a gente compreender e saber que, eu sei que existe esse caminho, eu não sei andar por aqui, então eu vou chamar alguém para andar comigo, mas eu pelo menos sei que ele existe. Porque às vezes acontece isso, tem gente que nem sabe que esses caminhos existem. Então, Pois eu é, gostaria, era as aquilo pessoas que eu estava falando perguntarem. para você, né? Era aquilo que eu estava falando contigo. Eu tive a sorte de ter um pai, naquela época não tinha faculdade, mas ele era jornalista e era uma pessoa que trabalhava muito nessa parte da organização de um espetáculo, de uma coisa. Então eu convivia com isso, eu falei, não, peraí, né? Quando você tem o conhecimento, que era o que eu estava falando para você, né? Sem o conhecimento, não dá, né? É, Aham. É O legal isso, artista, para você poder montar os seus projetos. Né? Eu tenho a minha experiência como companhia, ou eu tenho o meu conhecimento como artista plástico, enfim, como qualquer outro fazer cultural. Eu tenho que saber como produzir aquilo, como levar à frente, como chegar no meu público-alvo, né? Ou se simplesmente é deixar isso, vou fazer em casa para mim mesmo. Não, eu quero levar para fora, então para quem, aonde, com qual intuito? E isso que a exato, gente vai ficar precisa, refletindo e pensando. precisa saber que para você fazer uma dança, uma coreografia, você tem que conhecer a técnica, não é não? É uma É, técnica, isso é uma técnica, né? Então, o Amador também disse, artista que não valoriza a produção está totalmente alienado, delegando o poder da sua criação ao produtor. E aí tem a qualidade do produtor em questão, que é isso, né? É é, justamente por aí. exatamente. Concordo plenamente com ele. É, porque essa parceria ela é muito importante. É um embasamento técnico, teórico do espetáculo. É como você falou, eu entro, eu vejo o banner, eu vejo isso, eu vejo aquilo, porque tudo isso é o espetáculo. O É, banner da porta, o programa, né, o flyer, tudo isso faz parte do espetáculo. Você prepara a plateia para assistir o que vem depois. E isso está na mão de quem? Do do produtor, produtor. não é? Junto com o artista que está ali querendo Lógico. mostrar o seu Aí trabalho. daí você fazer essa junção da arte, do movimento com a produção, isso é maravilhoso. Só acrescenta, só cresce, só faz crescer, né? Como é que está o seu você já falou aí das dificuldades, da pandemia, dessas coisas todas. Agora a gente tem a lei Aldir Blanc, maravilha. Mas como é que você está enxergando esse movimento de realização de espetáculos daqui para frente? Eu acho que houve uma mudança radical, né? A gente tem que acordar. Isso na verdade, assim, as artes cênicas em geral, as artes da cena, que eu vou falar que é onde é o meu lugar de fala, é o meu terreno mais seguro. As artes cênicas, a gente já vem lutando por uma conquista de sair da caixa preta, né? As artes cênicas há décadas já se fala de você quebrar a quarta parede, você expandir a sua arte, sair da caixa preta, sair desse controle do palco, da cena, da coisa fechada, né? E aí, quando você
está proibido de fazer, né, por causa da pandemia, você está proibido de fazer o seu espetáculo dentro daquele espaço, você tem que pensar em outros lugares, em outras possibilidades. E eu enxerguei muito isso, assim, muita gente que estava acomodada a fazer o seu espetáculo dentro de um lugar hermético, começar a pensar esse lugar de apresentação em outros espaços. Então, óbvio que a tecnologia auxiliou muito, né? As pessoas conseguirem fazer espetáculos online, fazer os espetáculos na sua casa, ou fazer um espetáculo ao ar livre e reproduzir nas suas redes sociais. Tem toda uma fuga para esses estudos e essas pesquisas acontecerem. Então, o mais divertido, mais assim satisfatório para mim tem sido ver que ninguém parou por causa disso, sabe? Não parou no sentido de desanimou. E pelo contrário, se não posso assim, eu vou fazer assado. Mas ninguém desanimou, falando assim, não, não tem teatro, eu não posso. Não, pelo contrário, vou buscar outras soluções. E isso, é, é, essa vontade do artista de querer ainda se manifestar, seja lá como for, para mim, eu gosto muito, é muito prazeroso, eu fico muito feliz em ver isso, né? De pensar que ninguém desanimou. A gente tá, né, com vários problemas, tem sim, né, saudade. A diferença de você fazer um espetáculo com plateia, que retribui, que você sente que é uma troca de energia, isso é incomparável. Não dá para dizer que isso deve acabar, pelo contrário, não estou falando isso de jeito nenhum. Mas as mudanças que eu tenho enxergado, que eu tenho visto acontecer, sabe, Moema, eu fiquei bem feliz em ver o movimento fluido que está continuando. Proibiu aqui, eu vou para cá. Proibiu lá, volto para cá. Não pode pessoalmente, eu vou fazer online. A gente está aqui. Você está longe, eu estou longe, mas a gente está aqui. Continua fazendo, a gente está falando. Para manter isso vivo, né? A Precisamos, de gente alguma tem que forma, manter isso vivo, né? Eu acho que a gente está começando a voltar para os saltimbancos. Quem sabe umas carroças, né? umas Ó, carroças ambulantes que vão se apresentando e o você público vai apresentando umas andando. carrocinhas ambulantes. Eu, há algum tempo atrás, eu tive um projeto desse que eu não consegui levar adiante, acho que não trabalhei bem com a produção, mas era um ônibus sem banco, sem nada, que seria itinerante, levando espetáculos e levando coisa para as pessoas. Eu acredito que a gente vai começar a voltar, né? Não era assim lá atrás? É, De outra forma, porque é uma maneira de você estar com o público sem ser em ambiente fechado, sem ser uma coisa de, né? Você pode ir construindo aí vai construindo seus carroções aí. vai ter que, tem que repensar. Isso é sempre um exercício de repensar, de ressignificar, de pensar diferente, né? E de sair do comum. Então, assim, isso para o artista é muito, eu tenho observado, né? Para muitos artistas, isso tem sido o principal da vida, né? Sim, Me tirar do meu conforto é o que me move. Sair do sim, meu lugar, sair da inércia, né? Isso para sim. as artes é fundamental. Lógico. Então, essa situação toda eu tenho visto, eu tenho enxergado isso, as transformações, assim. É, é, as pessoas começaram a entender que elas estavam, quer dizer, tem muitos que não estavam nisso, né? Estou falando genericamente, mas eu vi muito esse movimento acontecer, das pessoas perceberem que estavam acomodadas e tem que agora sair, vamos ver como que a gente vai fazer. Na verdade, esse movimento todo que nós estamos vivendo, se tem algo de realmente muito positivo, é acordar para a inércia, para a acomodação, para a criatividade fechada, travada, né? Em nichos, né?
e aí você começar a realmente utilizar a sua dança. A dança E não tem palavra melhor do que essa, né? Nós estamos voltando a dançar, saímos exa do nosso lugar. exatamente. Deixa eu dar uma olhada mais para ver se tem mais alguma coisa aqui. É, ah, o Amador gostou da ideia da carroça. Viva a comédia dell'arte! Tipo Viva a comédia arte do dell'arte. improviso! É isso aí, porque a gente. A vida é um ciclo, né? A gente fica sempre. Acha que está indo muito lá na frente, na verdade, a gente está sempre fazendo essa brincadeira dessa dança coreográfica de frente para trás, de trás para frente. Ah, não tem pergunta nenhuma aqui para você. Beleza, não tem. Tem. Salvem as carroças. Porque Vamos essa salvar. questão que a gente está falando, que a gente está tratando, Moema, eu tiro por uma estatística, por exemplo, aqui em Niterói, o secretário de Cultura, que é o atual secretário de Cultura, Vitor De Wolf, ele passou para a gente uma relação. Eu não vou lembrar números exatos, então não vou me atrever a dar números, né? Mas, por exemplo, a classe da dança, ela tem muitos poucos projetos apresentados para qualquer tipo de fomento, para qualquer tipo de incentivo que a prefeitura venha dar. Tem um edital chamado Arte na Rua, que não tinha quase nenhuma inscrição. A gente sabe que tem toda uma outra dificuldade paralela. Isso daí é inquestionável. Mas a gente também tem que atentar ao ínfimo número de projetos, de propostas, né? Porque é uma arte na rua, sim, uma apresentação na rua. Então, por que, que é uma apresentação na rua e não tem espetáculo de dança? A dança não pode ser dançada na rua. Entendeu? A gente não tem esse espaço. Ah, então não vou apresentar projeto não porque é arte na rua. Por quê, sabe? Então, assim, eu acho que nesse lugar que é onde eu quero alertar, que as pessoas estão mudando um pouco o seu pensamento, né? Ainda mais agora, vendo que elas podem dançar em casa, que elas podem dançar na rua e filmar e levar para um lugar. Como elas saíram do seu conforto de fazer um espetáculo, de fazer uma aula dentro de sala ou fazer um espetáculo no teatro hermético, a pandemia, o isolamento obrigou que elas saíssem desse lugar, né? E aí pode ser, isso é uma coisa que é uma esperança que eu tenho, que no próximo ano o edital Arte na Rua tenha mais inscrições de dança. Como Sim. arte na rede, como arte na rede que teve, se eu não me engano, tanto da prefeitura quanto do estado do Rio, tiveram muitas inscrições de dança. Uhum, Então, esse movimento que eu estou achando interessante de observar, sabe? Esse alerta que as pessoas estão tendo. uhum. Você foi com o Balé de Niterói, acho que foi a última vez que vocês puderam viajar, vocês foram a São Luís, não foi? São Luís do Maranhão, qualquer coisa parecida assim. A gente foi Eu, para o eu acompanhei vocês pelas redes sociais, né? Mas eu vi que foi um movimento muito bonito, que as coisas que foram acontecendo ali, eu sou apaixonada pela Companhia de Niterói, você sabe disso, né? Sou tiete de carteirinha mesmo. Adoro, eu gosto muito de tudo que acontece ali dentro, gosto bastante. De tudo, não é só a parte coreográfica, nem nada disso, não. É ideologia, tudo, né? O conteúdo, o contexto. Sempre que eu posso, eu estou ali junto. E aí eu fiquei observando vocês. Como é que foi essa apresentação de vocês, essa excursão, essa ida de vocês até lá? Na verdade, a última viagem mesmo foi para Recife, que a gente foi para a Caixa Cultural do Recife.
Mas Uhum. antes também teve uma apresentação que a gente fez em São Luís do Maranhão, que foi na Semana de Dança, Semana Maranhense de Dança, que é um Sim. festival lá enorme, Aham. é um festival enorme, grandioso, vão com companhias grandes, a cidade inteira se movimenta em torno disso. E aí tem as apresentações no teatro principal lá, que é o Teatro Arthur Azevedo, e tem um palco montado também numa praça, na Praça Nero Machado, que fica no centro histórico da cidade. O nosso atual diretor, o Fran Mello, ele é do Maranhão, né? Ele é de São Luís. E ele, assim que ele assumiu a direção, ele já tinha feito esse contato com o diretor lá da Semana de Dança para que a gente pudesse retornar. Porque a gente já tinha ido para São Luís em 2016 ou 2017 com o espetáculo Romeu e Julieta, e agora o Fran, como diretor, ele queria retornar ao lugar, né, de onde ele nasceu, para poder retornar como diretor. E aí ele fez esse contato, fez essa parceria com a secretaria de lá e eles nos convidaram a participar. Nós fomos a companhia convidada e fizemos a abertura do festival. A abertura da Semana de Dança foi com o espetáculo No Instante Daquilo. Eu gostaria, assim, porque eu vou explicar por que que eu estou te perguntando isso. É que uma vez eu fiz parte de um júri de festival de dança em João Pessoa. E quando eu Ah, cheguei lá, eu não podia imaginar que aquilo existisse no Brasil, entendeu? Eu fiquei tão maravilhada com tudo que eu vi ali, que aí quando eu vi vocês indo para lá, semana, não sei o que, eu falei, meu Deus, como é que será que está esse movimento para lá, né? Uma parte do Brasil que a gente acha que não vai encontrar coisas e é maravilhoso que o que eu vi lá atrás, mas já faz algum tempo, né, que eu estive lá. Então, eu gostaria de ouvir de você como é que está agora esse movimento. agora eu não sei. Agora não nem tão agora, né? Mas bem mais recente do que quando eu estive lá, que já tem mais de 10 anos, né? Eu vou te dizer assim, eu acho que eu agradeço todos os dias, eu sou muito grato a toda a direção da companhia, pela oportunidade que eles me deram, né, de trabalhar, pela confiança que eles depositam em mim. Eu tenho que agradecer sempre a toda a equipe que me fez chegar onde eu estou, né? A Gabriela, a Tenara Gabriela, que é outra produtora que trabalha comigo, nós somos unha em carne, não dá para dividir, não tem um sem o outro. Então, assim, ela é super parceira, eu também devo muito a ela. Eu agradeço diariamente pelo trabalho que eu tenho na companhia. E desde que eu entrei em 2016, a gente sempre fez projetos de circulação de espetáculo. E aí, quando eu digo circulação de espetáculo, são essas viagens de temporada, né? Então, eu tive muita oportunidade de viagem, assim, não dá nem para contar, né? A gente já foi para São Paulo, já foi para São Luís do Maranhão, para Recife, para João Pessoa. Em 2014, a gente ganhou um prêmio que tinha na Funarte, que era o Prêmio de Dança Klaus Viana, que infelizmente também não tem mais. E ele obrigava a gente a fazer a apresentação em 10 cidades diferentes, em pelo menos, acho que 3 ou 4 estados diferentes. Então a gente teve que fazer isso. A gente ganhou também em 2014 e 2016 o edital que tinha, que infelizmente também não tem mais. E aí vem aquela pergunta, Dante, como é que você vê os fomentos hoje? Eu vejo com essa tristeza, que antes tinha e agora não tem mais. Em 2014 e 2016 a gente ganhou o Boticário na Dança, que era um edital também que o Boticário promovia de circulação de espetáculo. E aí a gente foi para Porto Alegre e a gente foi quando a gente foi para São Luís do Maranhão, foi 2016. E aí a gente fez São Luís do Maranhão, Campina Grande e Natal, tudo numa viagem só. É, E aí, então, assim, esses fomentos a gente sempre teve, a gente sempre buscou esse tipo de patrocínio para poder
levar a companhia para diversos lugares, né? A gente tem uma compreensão de que a Companhia de Balé de Niterói ela é pública, então ela deve prestar serviços ao público, e por carregar é, que leve isso para outros lugares, né? Então a gente sempre tenta fazer uma difusão do nosso trabalho da maneira mais ampla possível para poder levar o nome de Niterói e o nome da companhia para todo mundo aí que puder ter contato com o nosso trabalho. Então eu fico muito feliz, assim, é sempre muito feliz para mim poder viajar, poder, né, trabalhar e viajar ao mesmo tempo e conhecer outras culturas e conhecer outros lugares. E São Luís do Maranhão, no Nordeste inteiro, é um lugar riquíssimo, é um lugar encantador, é um lugar que a minha família é de João Pessoa, né? Eu tenho grande parte da minha família em João Pessoa. Minha mãe nasceu em Campina Grande, minha mãe é paraibana. Eu nasci em Niterói, mas a minha família toda é nordestina. A parte de mãe, né? A parte de pai é daqui mesmo, mas a parte de mãe é muito grande lá. Então, João Pessoa tem um carinho enorme, assim, sou muito Tô feliz. apaixonada, apaixonada por João Pessoa. Eu amo João Pessoa, eu amo João Pessoa. É um lugar que eu tenho eu É, sempre digo isso, eu não sei se é pelo fato da minha família estar lá, então toda vez que eu vou, eu tenho um carinho de ter a família próxima, ou se realmente o lugar é encantador. Eu acho que tem um pouco dos dois. eu acho o lugar maravilhoso. O Amador está perguntando: o que está sendo pensado, Tiago? O espetáculo de dança fora do teatro? É mais ou menos o que ele está falando aqui, né? Não é, Tiago? Esse pensamento agora de levar o espetáculo para as ruas, né? Para É, fora, né? que vai ser um caminho por aí. Eu acho que a gente vai ter que. O teatro ele já está se adaptando, né? O teatro, o espaço teatral, né? O teatro municipal, por exemplo, já está se adaptando para receber as pessoas com distanciamento, com aquela coisa toda. Eu já vi alguns espetáculos que retornaram, que mesmo a apresentação sendo no palco tradicional, alguém da produção filma e isso está sendo divulgado. Eu acho que o Sesc está com um projeto ao vivo assim de Uhum. filmagem também. Então tem várias correntes acontecendo, tem vários movimentos muito interessantes de serem vistos. Mas eu acho que agora a gente vai ter mais um incentivo para ocupar outros espaços, né? Os espaços alternativos, vamos dizer assim, para que a dança possa ser vista em diversos lugares. E até mesmo começar a se ver a dança com outros olhares, né? Sim, Entender sim. que não é só passos de balé ou danças segmentadas e direcionadas que é considerado um espetáculo de dança, né? Acho que a Sim. gente vai entender, começar a entender a dança como esse movimento fluido e vívido, né? Uhum. Ai, que pena que o João Vlamir entrou só agora, João. Nós estamos quase na hora de terminar a nossa live. Falta pouco tempo. Temos Assiste apenas. depois que vai ficar disponível. Vai ficar no IGTV. Não, mas é porque eu gosto quando ele entra, porque ele dá uns pitacos também. Uns pitaquinhos bons. Mas, enfim, estamos. Desculpa de quê, meu querido? Eu adoro quando você entra. Estamos chegando, tá? Estamos chegando no nosso final. E eu, então, quero deixar. O Amador falou um espetáculo nas barcas da Cantareira. A gente fez no ano passado, Sim, Moema, sim. nós fizemos uma intervenção chamada Tentativas Poéticas Urbanas, que foi com a Companhia dos Adultos, né, que eles são de teatro físico. Para quem não conhece, assim, procure conhecer, porque é maravilhoso o trabalho dos dois. São dois, apesar de o nome ser companhia, são dois, né? O Arthur e o André, mas que eles também têm outras pessoas trabalhando com eles. Mas, enfim, o trabalho do 2AD é precioso, sabe? É rico, é incrivelmente, assim.
E trabalhar com eles, para mim, foi de uma gratidão que não dá para eu colocar em palavras aqui, né? Eu tive muito, eu me senti tão feliz, eu participei do processo como bailarina ali, vamos dizer, porque eu falei com eles, eu falei, meninos, eu não posso ficar só na produção, eu preciso estar aqui, ter essa troca artística com vocês. E aí a gente fez eles fizeram um espetáculo para a companhia, que foi essa intervenção, que a gente apresentou lá nas Barcas. Então, acho que foi a primeira vez que a companhia saiu desse espaço hermético do teatro e foi ocupar as ruas, de fato, como um espetáculo. Então, pode Coisa ser que esse linda. movimento se repita daqui para frente. Eu espero que daqui para frente isso passe a acontecer com bastante frequência. Essa sempre foi a minha visão, eu sempre trabalhei para isso, desde sempre, né? Mesmo porque trabalhando com Cláudio Viana, quem não tem essa visão não trabalha com ele. Então, Exatamente. desde sempre. Então, agora nós estamos já chegando na hora de fechar, que eu não quero perder essa live, eu quero deixá-la registrada no IGTV. Quero te agradecer muito por você ter aceitado o convite. Foram poucos momentos, um momento bem gostoso aqui com você. E que você faça as suas despedidas. Ah, imagina, eu que agradeço imensamente pelo carinho e atenção. É sempre bom conversar sobre dança, falar um pouco da nossa, né, da nossa vivência, da nossa experiência. Estou aqui aberto para se alguém quiser fazer outros tipos de perguntas, me procurem nas redes sociais, aí, Thiago Piquet, assistam os próximos projetos da Companhia de Balé da Cidade de Niterói, estaremos aí em breve de volta com tudo. E Deus- vamos dançar, vamos continuar nosso movimento fluido, que é a vida, que é a dança, que está tudo entrelaçado. Exatamente. E vai ficar gravado no IGTV. Quem quiser deixar questionamentos nos comentários, a gente responde, tanto eu quanto o Tiago. Um beijo enorme para você, meu querido. Tudo de bom. Um Cuide-se beijo, muito bastante, obrigado por tá? tudo. Se cuida você também. Tchau.